Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, nós vamos começar a falar sobre função exponencial. Bom, o nome, função exponencial, é porque o y, que varia em função de x, só que x é expoente de uma potência. Então, por exemplo, 2 elevado a x. Então, na função, olha, o y ele varia em função de x. Ele depende do valor de x. Nesse caso, x é expoente da potência. Bom, para generalizar, a gente escreve assim, ó, que o y é igual a elevado a x, onde a é uma constante. O número a, que é a base da potência, ele é um número qualquer, uma constante. Mas eu disse um número qualquer, mas não um número qualquer. Porque é condição para a função exponencial que o a tem que ser um número maior que zero, não pode ser zero, não pode ser negativo, e o a tem que ser diferente de um. Essas condições têm que ser, elas têm que ser aceitas, elas têm que existir para que a função seja uma função exponencial. Muito bem. Vamos então ver aqui no GeoGebra como se comporta uma função exponencial. Pelo seguinte, olha, a função ela pode crescer ou ela pode decrescer, né? Assim como quando você estudou a função linear, a reta pode ser crescente ou decrescente, né? A parábola, quando você estudou função quadrática, ela é decrescente no intervalo e crescente no outro. Então, muitas funções crescem e decrescem. Essa aqui não é diferente. Bom, quando que uma função exponencial cresce? Quando essa base A, a base da potência A, quando ela for um número maior que um. E quando que ela decresce? Quando A for um número entre zero e um. Quer dizer, tem que ser um número positivo, por definição, mas menor do que um. Então, quando estiver entre o zero e o 1, ela decresce. Então, por exemplo, um número maior que um, uma função exponencial maior que um, 2 elevado a x. E uma função exponencial decrescente, com uma base menor do que um. Bom, menor do que um, meio, um terço, um quarto, elevado a x. Então, quando a gente fizer o gráfico dessa primeira função aqui, ó, 2 elevado a x, a função vai crescer. Mas quando a gente fizer dessa segunda função aqui, meio elevado a x, a função vai decrescer. Vamos ver como funciona isso no GeoGebra? Então, vamos lá. Aqui está o GeoGebra. Bom, se você conhece o GeoGebra, parabéns. Se você não conhece o GeoGebra, comece a prestar atenção o que eu vou fazer para construir essas funções. Deixa eu colocar minha imagem mais aqui para cima. Muito bem. Se você não conhece o GeoGebra, sugiro que você baixe o GeoGebra para o seu computador. Você vai lá em geogebra.org e baixe. Sugiro baixar a versão 6 para o seu computador e comece a utilizar. Você vai adorar. Eu adoro. Muito bem, então vamos lá. Olha, nesse canto esquerdo aqui da tela, nós temos a caixa de entrada. Então, eu vou digitar uma função crescente, né? O 2 elevado a x, ó. Y igual a 2 elevado, aí o elevado é o acento circunflexo, tá? Do teclado. Eu já digitei o acento circunflexo, ele não apareceu nada. Por quê? Porque agora que eu vou digitar o x, ele vai aparecer lá em cima. O x apareceu pequenininho lá em cima. Eu espero que você esteja conseguindo ver aqui no alto, olha. 2 elevado a x. Então, olha a função aqui, ó. Deixa eu tirar minha imagem daqui, ó. Olha a função aqui, GeoGebra. É essa curva que cresce. Observe que à medida que você aumenta aqui o valor de x, esse é o plano cartesiano, né? O eixo horizontal é o x, o eixo vertical é o y. À medida que você aumenta os valores de x, o y cresce até o infinito. Ele cresce indefinidamente. E quando o x decresce, que ele vem aqui, olha, o eixo x ele é infinito, né?
Então, para a direita aqui ele vai para o mais infinito, para a esquerda ele vem para o menos infinito. Quer dizer, infinito dos números negativos. Então, quando você olha aqui essa linha vermelha, que é a função, parece que ela tocou, que encostou no eixo x, mas isso não vai acontecer. Nunca, jamais. Porque para ela encostar no eixo x, o y tem que ser zero. Mas olha, 2 elevados, vamos voltar aqui, ó. 2 elevado a x. Qualquer que seja o valor de x, nunca que 2 elevado a x vai dar zero. E para essa função encostar no eixo x, o y correspondente teria que ser zero. Tá? Mas não existe número em que 2 elevado a x vai dar zero. Pense o número que você quiser. 2 elevado a esse número vai dar sempre um valor diferente de zero. E outra coisa também, como a base é um número positivo, o resultado é sempre positivo. Então, você voltando aqui para o GeoGebra, você pode ver que o y, olha, jamais será negativo. Eu vou mover aqui, ó, para a parte negativa. Parece que o eixo, que a função vermelho tocou, né, está em cima do eixo x, mas não é. É porque aqui ele está tão pertinho que a gente não consegue ver a diferença. Eu vou dar um zoom aqui e você vai perceber que não tocou. Mas observe que eu estava falando. O resultado da função exponencial é sempre um valor positivo. Então, o y é igual a 2 elevado a x. Mesmo quando for decrescente, meio elevado a x. Vamos fazer o decrescente aqui, olha. Y igual meio, ó. Vou colocar entre parênteses, meio, 1/2. Agora, aqui fora de parênteses, elevado, que é o circunflexo, x. Ó, meio elevado a x, foi essa função aqui em azul, tá vendo? Ó? Eu vou esconder a crescente, você tem aqui só a decrescente. Tá vendo aqui, ó? Então, quando a base for menor que 1, número positivo menor que 1, ela decresce. Também aqui, olha, parece que essa função em azul encostou no eixo x, mas não encostou. Isso não vai acontecer nunca. E também, se ela não toca o eixo x, ela não vai passar aqui para baixo, para o terceiro e para o quarto quadrante do plano cartesiano. Porque o resultado de meio elevado a x nunca vai ser um número negativo. Eu vou dar o zoom agora, que eu venho prometendo para você, e não dei ainda, tá? Vou fazer nessa aqui azul. Na outra, que era crescente vermelha, a mesma coisa. Bom, então vamos ver aqui. Quero mostrar para você a questão do zoom, porque a aparência é que essa função aqui em azul, ela encosta aqui no eixo X, né? Então, eu vou dar um zoom aqui, olha só, cheguei aqui um pouquinho mais. Olha, a gente está aqui no 4, dá para ver que não encosta. No 5 já parece que encosta. No 6 e no 7 parece mesmo que encosta. Mas eu vou dar um zoom aqui entre o 5, o 6 e o 7. Olha só. Aqui, ó, o 5 já dá para perceber que não encosta. Então, vamos lá. Vamos continuar o zoom aqui, ó. Olha o 6 aqui. Olha o 6, ó. Olha como não encosta. É porque agora a escala aqui é maior, né? Ó, 5,9, 5,95, 6. No início estava 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, uma escala menor. Aí fica parecendo aos nossos olhos que encosta, mas não encosta. Vamos puxar aqui para o 7, ó. Ó, olha o 7 aqui, ó. Não encosta. Então, se eu der um zoom cada vez mais, ó, olha como vai ficando distante aqui, tá vendo? Tudo é questão da lupa que a gente põe, do zoom. Bom, então, vamos voltar aqui para a posição normal, né? Eu estou aqui tirando o zoom. Com essa aula, então, uma primeira aula sobre função exponencial, eu queria mostrar isso para você. Você está vendo aqui em azul uma função exponencial decrescente. Ela é decrescente quando a base da potência é um número positivo menor que 1. Nesse caso aqui, eu usei o exemplo meio. E quando a base for um número positivo maior que 1, lembrando que a base não pode ser nem número negativo, nem 1 e nem um zero, nós temos uma função exponencial crescente, quando essa base é um número positivo maior que 1. Então, você vê aqui duas funções, a crescente e a decrescente. Bom, no meu canal você vai encontrar outros vídeos sobre função exponencial e equações exponenciais, né? Nesse primeiro, eu quis apenas apresentar. Num segundo vídeo, né? No próximo vídeo, na próxima aula, eu vou mostrar como construir
Se você tiver aí com régua, caneta, lápis, borracha, papel, como é que você faz para construir uma função exponencial? Te espero lá. Muito obrigado.